Olá, as pessoas vão chegando aos pouquinhos e hoje o nosso tema da nossa live é sobre rejeição. Que tema importante, que tema poderoso. Se não todos já passaram por uma situação de rejeição, um dia vai passar, né? Porque é algo que acontece naturalmente. Às vezes é uma rejeição de uma ideia. Vamos lá, amor. Às vezes é rejeição de uma ideia, às vezes é rejeição por parte sentimental, né, de um parceiro, da parceira ou do parceiro. Às vezes é rejeição do pai, da mãe, né, de um irmão. Às vezes é rejeição de algo no trabalho, algo que você lançou e não aceitaram, né? Não acolheram a ideia. Enfim, nós em algum momento vamos passar por uma situação de rejeição, caso a gente já não tenha passado. Agora, quando que isso se torna ruim, né? Eu postei lá que algumas pessoas têm facilidade de lidar com a rejeição, mas a maioria não. Por quê? Isso acontece muito inconsciente até, e muitas das vezes acontece na infância. Algo acontece lá na infância que a gente carrega pelo resto da vida. Isso se torna uma crença dentro de nós que rege todas as nossas atitudes, tudo que fazemos a partir dali. E eu posso dizer de carteirinha até, porque, por exemplo, uma das coisas que a rejeição faz é a gente não concluir nada. Sempre a gente inicia algo, mas não termina. Ou então a gente inicia algo e deixa pelo meio do caminho, né? Por quê? A gente acredita que nós não somos capazes. Por quê? Por causa de alguma rejeição que aconteceu no passado. E como isso nos afeta? A gente costuma dizer que a criança, quando começa a aprender o não, que o não é o primeiro símbolo semântico, né? É difícil a criança aprender o não. Por quê? Desde que ela nasce, ela sempre tem o sim. Tudo é sim para ela. Por que tudo é sim? Quando ela chora, a mãe pega no colo para ver o que é. Aí se é o mamá, ela vai lá e recebe o sim, que é o mamá. O primeiro sim que ela recebe é o colo, é o acolhimento, né, da mãe, do pai, do cuidador. Então ela já começa recebendo esse sim, que é o cuidado, né, o acolhimento. Depois qual é a necessidade dela? Se ela quer mamar, a mãe vai dar de mamar, ou mamadeira, né? Se for o sono, a pessoa vai botar lá para dormir. E aí tudo é bonitinho, tudo é fofinho, oh que coisinha linda, oh, que coisinha fofa. Então tudo é sim para ela. E aí, quando ela vai crescendo e se desenvolvendo, que os pais começam a dizer o não. Ó, não mexe aí, isso não pode. E aí a criança, ela tem dificuldade em aceitar isso. Por isso que muitos pais falam assim, ela tá testando, ela tá me testando. Não é, porque na verdade ela tá acostumada sempre com sim. E aceitar o não é difícil. E às vezes a gente leva isso para a adolescência, para a juventude e até a fase adulta. A gente tem dificuldade em aceitar o não, porque a gente sempre quer o sim. A gente sempre quer ser aceito, a gente sempre quer que as nossas ideias sejam aceitas. E isso é natural. Isso é natural. A rejeição, ela é natural. Mas o que nós fazemos com ela depois que acontece é que vai depender de nós. A criança, ela não tem maturidade ainda para entender e cabe aos pais ajudar ela a lidar com essa rejeição. Mas muitas das vezes nós não temos informações para lidar com isso. E é aí que vem a dificuldade. Aí cabe a nós buscarmos as informações e a gente costuma falar ferramentas, mas nem todo mundo entende ferramentas, né? Buscar habilidades, né? Dicas para a gente lidar com essas rejeições.
quando alguma rejeição é instalada em nós, que eu falei que vira uma crença e rege toda a nossa vida, isso acontece por causa do medo. Quando nós temos medo de sermos rejeitados novamente. Por exemplo, alguém que foi rejeitado pelos pais, e pode ser em várias situações, tá? Às vezes são detalhes que a gente não tem consciência, como eu falei, vai pro inconsciente. Eu vou dizer o meu caso, que eu não sabia, e por um acaso na minha juventude eu descobri, né, porque minha mãe me contou, mas eu não sabia. Aconteceu quando eu tinha, deixa eu lembrar aqui a idade, um ano e pouquinho, foi quando minha irmã nasceu. A diferença da gente é 1 ano e 3 meses. Eu tinha 1 ano e 3 meses, né? Minha mãe foi para o hospital para ter minha irmã e ela fez cesárea. Levou 3 dias para voltar para casa, né? E quando voltou, eu fui correndo para abraçar minha mãe. Só que ela tinha feito cesárea, ela não podia me pegar no colo. Então ela fez assim, não! Né? Eu fui correndo, ela, não! E ali ela disse que eu parei e travei. Enfim, isso ficou lá no meu inconsciente e eu carreguei durante a minha adolescência essa questão da rejeição. Eu achava que eu era rejeitada, que eu tinha que ter a aprovação de todo mundo, né? E isso veio até na minha juventude. Então eu sempre fui uma pessoa que busquei sempre a aprovação de todo mundo. Eu tinha que ser legal com todo mundo. Se eu não fosse legal com todo mundo, eu ia ser rejeitado por alguém. E eu tinha medo de ser rejeitado por alguém. E quando eu descobri isso, primeiro, a descoberta foi libertador para mim, né? Já foi uma parte da libertação, porque a rejeição nem sempre ela vai ser tratada de uma vez. Às vezes é um processo que vai acontecer na sua vida para que você saiba e aprenda a lidar com o processo de rejeição, de libertação do processo da rejeição, né? E saber disso já foi grande parte do processo. Mas eu fui tendo que desenvolver isso e aprendendo a lidar com isso. Por quê? E isso eu descobri que vira um ciclo, né? Quando a gente se sente rejeitado, a gente começa a ter atitudes para que isso se consolide ou para que... Não, deixa eu explicar melhor. Vira um ciclo porque você começa a ter atitudes para impedir a rejeição na sua vida. E muitas das vezes a gente afasta as pessoas de nós. Por quê? A gente não consegue se entregar totalmente. A gente não consegue amar totalmente. A gente não consegue ter um relacionamento firme. Muitas das vezes a rejeição faz isso. Porque a gente tem medo de ser rejeitado novamente. E aí... isso acontece com os filhos até. Por mais que a gente se case, muitas das vezes a pessoa que casou e ainda tem a crença da rejeição muito grande dentro dela, ela não se entrega totalmente para o esposo ou para a esposa. Tudo que rege em volta dela ali, se ela vê que tem uma possibilidade de ser rejeitada, ela foge, ela corre. Ela desiste. Pra que eu vou insistir nesse relacionamento se eu já sei que não vai dar certo? Se eu já sei que tá dando errado, que algo tá errado. E aí não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Sempre é na superficialidade. Sempre está na superfície esses relacionamentos. E até, como eu falei, conjugal. Mesmo casando, às vezes está sempre ali no raso, não está profundo, não está se entregando totalmente. Por quê? É o medo da rejeição. Com os filhos, isso eu observei até, como eu falei, é um processo, lembra? Mesmo tendo descoberto que lá na minha infância houve essa situação de rejeição. Por exemplo, eu descobri que ainda existia vestígios com meu filho, o Isaac. O Isaac tem temperamento muito forte, eu tenho temperamento forte também, né? E qual é o processo?
eu acabo rejeitando ele porque eu não quero lidar com isso. Porque como ele tem temperamento forte, a gente se volta e meia se pega, né? Bate um de frente com o outro. Então eu acabo rejeitando ele pelo comportamento dele. E por sua vez eu estou ensinando o processo de rejeição para ele. E olha só como isso é forte, né? E a gente precisa mudar nossa estrutura. Mas como é que a gente vai mudar? Antes de eu dar dicas aqui, que eu vou dar dicas de como você pode lidar com a rejeição. Oi, mãe! E isso eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Eu tenho certeza porque me ajudou e ainda me ajuda a lidar com a rejeição. Porque, como eu falei, a rejeição, muita gente chama complexo de rejeição, né? Por que é complexo? Porque se torna uma crença. A gente acredita que em algum momento a gente vai ser rejeitado e isso se torna um medo. Se tornando um medo, a gente evita, faz o máximo para que isso não aconteça, né? A gente vive então com esse sentimento o tempo inteiro, e esse sentimento é ruim. O tempo inteiro a gente tem medo de ser rejeitado, mas isso tudo acontece aqui, tá? É inconsciente, a maioria das vezes é inconsciente. A gente não sabe, não percebe que a gente está agindo assim. E aí o que a gente faz? Muitas das vezes acontece o pessimismo. A gente tem pessoas que se tornam pessimistas pelo complexo de rejeição, né? Por causa do medo da rejeição. Então tudo ela vê o lado ruim das coisas, tudo ela não consegue ver a parte boa das pessoas. Ela só está olhando a parte ruim. Mas por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada. E ela já falou, essa pessoa é ruim, então, ó, se vier rejeição, beleza, ela é ruim, entendeu? Busca a aprovação, como eu falei, de todo mundo, toda hora tem que estar buscando aprovação. Ah, isso aqui tá bonito, ah, isso aqui tá legal, pintei o cabelo, vê se você gostou, tá legal? Ah, falar nisso, eu pintei o cabelo. Tá legal? Tá bonito? Você acha isso bom? Tudo que fez um trabalho, algo no trabalho. Ah, vê se você gostou desse projeto, vê se tá interessante, vê se você vê se tá legal. Sempre tá buscando aprovação em tudo. Começou um ministério, você tá no ministério novo. Aí toda hora vai lá no pastor, ah, pastor, tá bom, vê se tá legal. Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando mudar alguma coisa? Vê se tem algum pontinho que não vai bem, né? E isso não é algo natural, porque a gente perguntar para as pessoas, que tá um vento aqui, toda hora tá vindo na minha boca. Peraí. Ao vivo é assim, tá vendo? Oi, sogra, tudo bem? Perguntar é algo natural, né? Quando a gente, principalmente para patrão, a gente tem que perguntar, ó, eu fiz aqui, ver se tá tudo bem, se o senhor aprova, tal. Eu digo coisa exagerada, que você precisa perguntar para todo mundo, que todo mundo precisa provar para você que você tá bem, que você fez o negócio bem, que você alcançou o nível que elas esperam. Porque se você alcançar o nível que elas esperam, você não vai ser rejeitado, né? É disso que eu tô falando. E como eu falei, quem tem esse complexo da rejeição, ela acaba não se envolvendo totalmente com amizades, com relacionamento, com todo mundo, né? Isso são algumas coisas que são específicas da rejeição e que impedem bons relacionamentos. O sentimento de rejeição, ele é ruim e não é bom para nós
ficarmos pensando nessa rejeição, pré-anunciando rejeições. Como eu falei, a gente vive, o rejeitado ele vive em constante medo de não ser rejeitado novamente. E como lidar com isso? Como lidar com essa situação de não ser rejeitado? De viver com esse medo de ser rejeitado? A primeira dica que eu daria é ressignificar essa rejeição. Como é que a gente ressignifica a rejeição? É vendo o lado bom disso, né? O quanto você evoluiu. Por exemplo, se foi algo no trabalho, né? Se você apresentou uma ideia que não foi comprada, você pode perguntar: por que não foi comprada a ideia? O que eu posso melhorar aqui para que seja uma ideia melhor para todos, né? Se foi um relacionamento, por que houve rejeição nesse relacionamento? Procure ver o que aconteceu, porque às vezes foram atitudes nossas mesmo que fizeram esse relacionamento acabar. Foi atitudes bobas que, se tivesse tido comunicação, não teria acabado. A gente precisa ressignificar. O que está acontecendo? Ver a estrutura, né, do que aconteceu. Torne as coisas ruins em boas. O que você aprende com aquilo? Por exemplo, eu tive um relacionamento antes de casar com meu marido, né? Eu fui noiva de um rapaz. E quando acabou, claro que eu sofri e veio à tona o medo da rejeição. Eu já tinha sido rejeitada. Né? Na minha cabeça eu tinha sido rejeitada. E para lidar com isso foi muito difícil no momento. Mas depois eu comecei a pensar: por que foi bom ter acabado esse relacionamento? E eu comecei a pontuar o que eu não gostava nesse relacionamento. E aí no final eu acabei descobrindo que foi melhor. E principalmente depois que eu casei com o Felipe, que eu conheci o Felipe e casei com ele. Eu tenho um casamento hoje maravilhoso. Graças a Deus. A gente tem nossas dificuldades? Nós temos. Nós temos dias difíceis de choro, de angústias? Temos. Mas hoje eu agradeço a Deus e louvo a Deus. Minha sogra está aí. Se eu falava que o Felipe não era desse mundo. E não é mesmo, porque meu marido é abençoado. Graças a Deus, é muito abençoado. Mas eu ressignifiquei aquele relacionamento anterior que tinha acabado. Como eu ressignifiquei? Pontuando o que eu aprendi naquele relacionamento. O que aconteceu de bom e que eu poderia levar, né, pro próximo relacionamento. E o que aconteceu de ruim que eu deixo para trás e que eu não queria no meu próximo relacionamento. Né? E é assim que a gente ressignifica. Né? Pontuando o que foi bom e o que foi ruim, o que eu posso aproveitar e levar, o que eu posso jogar fora e deixar para trás, né? Outra dica para a cura da rejeição é mudar a perspectiva. Eu até anotei aqui, vou pegar minha colinha. Eu escrevi, né? Porque às vezes escrevendo eu lembro mais. Porque às vezes eu penso em tantas coisas, eu falo: podia ter falado isso, podia ter falado aquilo e não falei. Eu acabei escrevendo algumas coisas que eu achei bem interessante. E eu escrevi assim, ó: quando vivemos perseguidos pelo medo da rejeição, acreditamos ter todas as razões para merecermos essa realidade. E é assim, quando a gente vive com esse medo, a gente acredita que isso é para nós. E isso não é para nós. Deus, ele veio provar isso. Ele foi o mais rejeitado de todos, mas ele amou, independente de qualquer rejeição. Ele te amou, independente do que você possa ter feito para ele. Deus te amou. Jesus te amou, ele se entregou por você, independente do que você fez até hoje.
se você aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai entrar na sua vida e fazer ela mudar de uma forma que você, quando vê daqui um tempo ou daqui dias, porque tudo depende, né, de você e da obra que Deus tem na sua vida, pode ser dia, mês e ano, você vai olhar, se ver e falar, nossa, como Deus mudou a minha vida para melhor depois de eu ter aceitado a Ele. Porque é um amor incondicional, Ele se entregou por você sem pensar em rejeição. E Ele ensinou para nós como nós deveríamos fazer com nossos relacionamentos. Né? Mesmo que haja rejeição, mesmo que haja situações difíceis, continue amando, continue dando o melhor de você. Porque a rejeição, ela faz isso. Ela te tira o seu melhor. Porque você não se entrega totalmente, você não descobre qual é o seu melhor. Entendeu? Então, deixa fluir o seu melhor. Houve rejeição, porque você tem coisa melhor para frente para conquistar. E com certeza você vai atrair esse melhor para sua vida. Muda a perspectiva. Quando você entra no relacionamento, seja ele conjugal, seja ele um relacionamento de amizades, seja ele um relacionamento da igreja, né, do trabalho, se você entrar com a perspectiva do medo, automaticamente em algum momento você vai sentir tudo que é ruim através do medo da rejeição. Porque você já vai com essa perspectiva de que vai ser ruim, em que em algum momento essa rejeição vai acontecer e que em algum momento isso vai se concretizar. Agora, se você vai com a perspectiva de que ainda que haja rejeição, eu vou dar o meu melhor, você vai ver que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Porque eu estava até lembrando num atendimento essa semana que é a metanoia, né? A mudança de mente. Quando aqui muda, tudo muda. Tudo muda. Mude essa rejeição, mude essa perspectiva de ser rejeitado. Por mais que aconteça, por mais que seja real, o que você pode tirar de bom disso? O que você pode aproveitar, né? A terceira dica é a prática do amor próprio. Veja quem é você hoje. Com certeza você já teve muitas conquistas. Mesmo que você tenha sido rejeitado lá na infância, como eu falei, e que isso te marcou pelo resto da sua vida, quem você se tornou hoje. Por mais que não seja alguém que o seu alvo, né? Nossa, agora eu cheguei, eu queria ser quem eu sou e aqui estou eu. Mesmo que você não esteja nesse alvo, quem você se tornou até aqui? Né? Quem você é? Seja grato pelo seu crescimento até aqui, por tudo que você aprendeu até aqui, mesmo nos momentos difíceis, mesmo com as rejeições que aconteceram no meio do caminho. Quem você se tornou hoje? Quem você é? Como eu falei, eu gosto muito de falar, você é amada de Deus, você é preciosa. Você é menina dos olhos de Deus, você foi escolhida por Ele. E Ele desejou momentos ruins? Claro que não. Quem é mãe aqui sabe que a gente não deseja nenhum momento ruim para os nossos filhos. Pelo contrário, se a gente pudesse evitar, a gente evitaria. Mas a gente sabe que é necessário acontecer coisas difíceis para que haja amadurecimento, para que haja evolução, para que haja melhora, para que haja estrutura da personalidade, para que haja crescimento. Quem é mãe aqui sabe disso, quem é mãe, pai, né? Porque podem ter homens assistindo, mesmo sendo papo de mulher. Quem você se tornou hoje? Quem é você hoje?
Eu tenho certeza que se você olhar há 10 anos atrás, você é alguém bem melhor. Bem melhor, independente das rejeições que aconteceram, independente de você ter trazido esse medo de rejeição até aqui, você é uma pessoa melhor. E uma dica que eu sempre dou de escrever, escreve num papel as suas qualidades, porque quem vive com medo da rejeição tem dificuldade de ver as suas qualidades, suas próprias qualidades. Então escreve no papel quais são as suas qualidades e leia ela todos os dias. Coloque em algum lugar, quando você se levantar, no banheiro, pendurado no banheiro, na geladeira, eu não sei, em algum lugar. Leia essas qualidades todos os dias e depois de um mês você me conta o que aconteceu. Tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Sabe por quê? O medo da rejeição te tira tanto do presente, do que está acontecendo hoje, agora, porque a gente vive muito no passado. Isso que eu falei, gente, tá? Eu vou falar mais uma vez, eu preciso repetir. Isso é inconsciente, você não tem consciência de que você está fazendo. Você vive lá atrás, naquele dia que aconteceu a rejeição, que você às vezes nem sabe que dia é hoje, mas você sabe que você tem um complexo de rejeição, né, uma crença da rejeição. Você não consegue lembrar do que aconteceu, mas você sente hoje esse medo de ser rejeitado, esse medo esse sentimento ruim, né? De que eu preciso dar certo, eu preciso ser alguém, eu preciso fazer as coisas acontecerem e elas não acontecem, elas acabam não acontecendo, elas acabam às vezes acontecendo a rejeição, mas porque eu vivo tanto com a mente lá que eu não vivo hoje. E saber as suas qualidades vai trazer você para agora. Porque quando aconteceu lá atrás, você talvez não tinha essas qualidades que foram desenvolvendo na sua caminhada, nos seus anos que foram passando. Só que você não foi percebendo o quanto você desenvolveu, o quanto você amadureceu. E sabe o que acontece? Você pode ter até dificuldade de escrever, de ver as suas qualidades. Então pede a alguém, as pessoas mais próximas de você, ou não, do seu trabalho, qual é a qualidade que você vê? Me diz uma qualidade que você vê em mim. Pergunta. Você vai descobrir muitas coisas legais sobre você. E como eu falei, repete ela todos os dias. Todos os dias, você quando acordar lá, pega o seu papelzinho das qualidades, das suas qualidades, e repete ela todos os dias. Eu sou simpático, eu sou amorosa, eu sou determinada, eu sou carinhosa, eu sou beijoqueira, porque eu já falei, né, que eu sou... Jesus, meu marido vendo isso, Jesus. Não sei quais são as qualidades que você vai colocar lá no seu papel. Coloca lá no seu papel e repete ela todos os dias e depois você me conta o testemunho. Eu tenho certeza que vai ter, tá bom? E a última dica é: perdoe o seu passado. Eu não sei quem te rejeitou lá atrás, mas você precisa perdoar. Liberar o perdão sobre essa pessoa, sobre essa situação. Se você tem uma prática que a gente faz, e eu vou dar essa dica para você poder fazer isso em casa. Se você está com dificuldade de perdoar, você imagina essa pessoa, por exemplo, é a sua mãe, ou seu pai, seu irmão. É porque normalmente as pessoas... Você é beijoqueiro também, amor? Normalmente, né, as pessoas que mais nos ferem e que a gente carrega com mais facilidade esse peso do medo da rejeição, vem de pai, mãe, irmãos, família, né, avô, avó, cônjuge,
né? Namorado, às vezes foi um namorado que você teve lá atrás e que te rejeitou de uma maneira que te marcou. Eu não sei qual, um filho ou uma filha. Imagine essa pessoa e fala: fulana, fulano, eu te perdoo. E repita isso quantas vezes for necessário até você sentir que esse perdão realmente foi liberado de verdade. E se não foi naquele dia, no dia seguinte, repete esse exercício. Fulana, fulano, eu te perdoo. Fulana, fulano, eu te perdoo. Até isso se tornar verdade dentro de você. Não se canse, sabe por quê? Liberar esse perdão não vai ser só para o outro. Você não vai estar só libertando o outro disso que te prendeu. Você vai estar se libertando. Isso vai ser muito importante para você. Muito importante para você. Perdoe, acolhe isso. Já aconteceu. Vou dar o meu caso, né? Da minha mãe que ela me contou, né? Que ela falou, não. E aquilo marcou a minha vida. E se eu tivesse isso, eu faria o mesmo exercício. Mãe, eu te perdoo. Naquele momento você não podia me carregar. Se você sabe qual é a situação, declare ela. Naquele momento você não podia me carregar. E hoje eu entendo isso. Você vai estar acolhendo esse momento. Sabe? E hoje eu entendo isso. Você não podia me carregar naquele momento. Mas daqui pra frente, eu não vou ter mais esse medo. Esse medo de ser rejeitada novamente. E ainda que aconteça novamente, eu sei que existem razões para isso acontecer ou isso ter acontecido. Ressignifica. Entendeu? As dicas que eu dei são ciclos, vão ser ciclos. Então anota aí as dicas, que eu vou dizer elas de novo para você não esquecer mais. Primeiro é ressignificar a rejeição. Segundo é mudar a perspectiva. Terceiro é praticar o amor próprio. Se ame. E 4 é perdoar o passado, sempre. E ainda que ele se torne presente, perdoe a pessoa que te rejeitou. Porque você merece viver dias melhores. Você merece viver relacionamentos melhores. Você merece. Porque Deus te fez para você viver o melhor desta terra. Deus te fez para você atingir a cada dia o seu melhor. Então deixe o seu passado para trás. Deixe esse medo para lá. Não tenha medo. Como diz o termo, né? Bate no peito e vida que segue. Vida que segue. Amém? Espero que essa live faça diferença na sua vida. Eu escolhi esse tema por um atendimento que eu fiz, né? Que a gente comentou sobre a rejeição. E eu achei importante trazer esse tema, porque muitas mulheres vivem hoje com medo de serem rejeitadas, vivem relacionamentos abusivos, porque não querem largar o medo de serem rejeitadas. E você merece o melhor. Você não merece continuar vivendo isso. E relacionamentos abusivos eu não digo só de cônjuge. Eu digo de relacionamento com amizade, eu digo de relacionamento com patrão, com empregado, eu digo de relacionamentos cotidianos, qualquer um. Não viva mais um relacionamento abusivo. Saiba dizer não, saiba dizer sim, porque tem gente que não sabe nem dizer sim. Como ela tem medo de ser rejeitada, tudo ela diz não. Não vou fazer isso, não quero envolvimento. Ou tem o outro extremo, que tudo diz sim, porque ela quer ser aprovada em tudo. Ela tem medo de ser rejeitada, então ela não vai passar pela mente dela em dizer não. Porque
se ela dizer não, se ela disser não, ela é uma pessoa ruim. E se a pessoa perceber que ela é uma pessoa ruim, ela vai rejeitar ela não vai querer mais contato com ela, com você. Ou se for você. Viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus, porque Ele tem o melhor de Deus para você. E se puder, curte aqui o vídeo. Eu vou postar ele, como eu falei, de novo no IGTV e lá no YouTube também. Ainda vão sair as primeiras lives, né, que eu tô preparando ainda. Mas em breve todas as lives de Papo de Mulher vão estar lá no YouTube também. Compartilhe com mulheres que se sentem rejeitadas, com homens também, né? Eu creio que vai ser bênção para eles também. É que, como eu estou fazendo essa série de Papo de Mulher, eu estou focando mais as mulheres. Mas homem também lida o tempo todo com esse tipo de sentimento. E tem muitos homens sofrendo com a rejeição, com esse processo de rejeição. Com essa crença da rejeição, melhor dizendo. Né? Tá? Curte o meu canal aí, compartilha, ativa o sininho lá no YouTube para receber toda vez que eu postar. Eu agradeço a presença de todos. Deixa eu olhar aqui ver se teve alguma pergunta, alguma coisa que eu falo que eu vou sempre ver isso no final da live, né? Deixa eu ver aqui. Não teve nenhuma pergunta. Muito obrigada por cada presença que teve. Minha sogra, minha mãe, meu marido, a Tati, o Pedro, o Silmar, a Casa da Gestante, minha tia, Andréia, Jéssica. Nossa, veio muita gente hoje. Andréia. Duas Andréias, né? A Sandra, a Suzana, outra Sandra. Ai, Jesus, glória a Deus. Alexandre. Isso aí é o que eu falei. Sentimento, na realidade, tanto o homem quanto a mulher, eles têm basicamente os mesmos sentimentos. Né? O que eu chamo de papo de mulher porque eu sempre dou referências, né, de mulheres. Então, para mim é mais fácil me comunicar com mulheres. Mas não quer dizer que tudo que eu falei aqui não sirva para homem, pelo contrário. Serve para homem sim, porque o processo é o mesmo. O sentimento é o mesmo, tá? Só a série que eu fiz, Papo de Mulher. Ai. O Alexandre é meu marido aqui, né? Tem o Pedro também que entrou, não sei se ele ainda tá. Muito obrigada a todos. Não teve pergunta, então se tiver alguma pergunta, mesmo sendo depois, manda aí que eu respondo por direct, respondo lá, vou responder no YouTube também, tá? Se quiser conversar alguma coisa também pessoal, no particular, eu tô aqui também. Tá bom? Beijos, espero que vocês tenham gostado desse tema. E se vocês quiserem dar dicas de tema, manda pra mim, manda lá pro meu direct, tá bom? Dicas de temas, que aí a gente bate um papo aqui sobre o tema que vocês me derem aí como dica, tá? Beijo, fiquem com Deus. Oi? Ah, tá, não. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima live.